Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 26. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, ou que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Meus irmãos, se tinha alguém naquela cidade, que as pessoas, penso eu, olhavam, julgavam e diziam, esse aí não vai dar em nada, era essa pessoa aqui. A pessoa que chegou a um ponto tão ruim, que ele não conseguia nem viver em sociedade. Ele foi isolado. E Jesus chega naquela cidade, e não por coincidência, mas por propósito, Jesus escolhe encontrar primeiro com um homem que ninguém acreditava que tinha solução. Jesus curou aquele homem por completo. E eu quero começar dizendo para você, Jesus pode curar enfermidade física, da alma, situações de relacionamento. Ele é poderoso para transformar, e só Ele é poderoso para fazer uma transformação completa na vida do homem. Jesus chega naquele lugar, e é interessante que a primeira coisa que acontece não é a paz, ou uma recepção calorosa. A palavra diz que quando Jesus pisa na terra, uma legião de demônios que estava naquele homem, ela vem em oposição a Jesus. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos enviados por Jesus para pisarmos em terras, para pisarmos em novos lugares, para levarmos a mensagem de salvação. E algumas vezes nós imaginamos que por carregarmos uma mensagem de salvação, por carregarmos uma mensagem de cura, de libertação, as coisas vão acontecer naturalmente e facilmente. Mas não foi assim com Jesus, e não é nem será assim conosco. Quem já descobriu isso aí, né? Levanta a sua mão. Quando nós colocamos o pé, figuradamente falando, ou pisamos um território novo, debaixo de um ID, debaixo de um envio, debaixo de um envio de Jesus de curar, de levar libertação, a primeira coisa que acontece é uma resistência, um levante, algo contrário, tentando nos fazer retroceder, tentando nos intimidar. Jesus claramente não foi intimidado aqui, mas a palavra não fala dos discípulos, mas por serem homens como nós, talvez você pode imaginar a pessoa que está ainda crescendo espiritualmente, de repente chega cansada. Eles tinham acabado de passar por uma tormenta, meus irmãos. Vocês lerem alguns versículos antes, vocês veem que eles passaram o mar em fúria, a tormenta ali, o lago em fúria. Eles chegam naquele lugar e pensam, agora tem paz, aleluia, chegamos em terra seca, agora as coisas acalmam. E a primeira coisa que acontece é o quê? Que isso? Isso não é voz de louvor, isso não é voz de anjo. Vem um espírito maligno, espíritos malignos, com um homem certamente desfigurado. Creio eu que os discípulos se assustaram, mas eles estavam do lado daquele que tem toda a autoridade sobre céus, terra, debaixo da terra. Jesus estava com eles. O que nos dá segurança quando nós estamos debaixo de confrontos, ameaças, levantes do inferno?
a certeza de que a autoridade de Jesus continua sobre a sua igreja. A autoridade de Jesus continua sobre nós. Nós estamos debaixo da proteção daquele que fez todas as coisas. Aleluia. Jesus estava ali para trazer libertação. Jesus estava ali para trazer cura. E eu quero encorajar você que está debaixo de situações difíceis. Você é um instrumento de cura. Não retroceda. Você está debaixo do envio do Senhor. Você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção no seu ambiente de trabalho. Você é uma bênção por onde você passa. Ainda que tenha desgastes, intrigas, levantes malignos, você não está ali para fugir. Você está ali para ser luz, porque a luz de Deus está em você. E calma, porque a bonança virá. A bonança virá. A mesma bonança que veio no mar, sobrenaturalmente, ela vai vir também sobre relacionamentos e situações do seu dia a dia, do seu cotidiano. Jesus estava ali, e aqueles espíritos, eles começam a tentar resistir uma ordem. O Senhor falou, deu uma ordem: retira-te desse homem, saia desse homem. E aqueles espíritos começam a falar: que nós temos contigo. E de fato, eles não tinham nada em Jesus. Isso nos ensina sobre santidade, sobre buscarmos guiar a nossa vida de uma forma que de fato o inimigo não tenha nada em nós. De fato, ele não tenha algo em nós para nos manipular. Não sei se você se lembra de uma passagem em que 2 jovens que não estavam vivendo de acordo com as escrituras, foram tentar expulsar um demônio de alguém, e eles chegaram lá, na aventura, falaram em nome de Jesus, do Paulo, sai. Qual que foi a resposta, vocês lembram, irmãos? Conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem são. E dei uma surra nele, fala, misericórdia. Por quê? Porque ele não estava de acordo com a palavra de Deus. Não estavam vivendo, buscando viver. Ninguém é perfeito, é claro, mas nós podemos viver, buscar viver uma vida de integridade segundo a palavra de Deus. E quando o maligno tenta tocar, ele não pode tocar. Ele não tem legalidade para tocar. Deixa eu te falar, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Se nos arrependermos e se de fato houve fruto de arrependimento, estamos cobertos, protegidos, e o inimigo não pode tocar na tua família. E Jesus dá uma ordem para que saísse. E a palavra diz, se você conhece a passagem, que eles tentam negociar com Jesus, né? Ela manda a gente para os porcos. Jesus permite, né? A gente pode estudar teologia, pode estudar várias coisas, mas se você me perguntar, por que Jesus permitiu ir para os porcos? A minha resposta sincera para você é: eu não sei. O meu entendimento hoje, talvez o Senhor vai me trazer uma luz ainda, mas hoje eu não sei. Mas eu aprendo com essa passagem ainda. Porque, vamos ler, né, a sequência, verso 31. Imploravam-lhe que não os mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Eles viram um milagre, eles viram uma transformação. Verso 36. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse,
porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Irmãos, nós não entendemos por que Jesus permitiu aquilo, mas a palavra diz que os donos dos porcos, quando viram aquela situação, saíram para contar na cidade, contar que, de uma forma, entendo eu, negativa, algo positivo, e por não aceitarem o que Jesus permitiu acontecer, eles deixaram de ver a bondade que Jesus estava manifestando. E quantas vezes nós também, por não entendermos, ou não queremos aceitar que Deus permitiu algumas coisas, na sua soberania, que eu não tenho uma explicação hoje, Ele permitiu algumas coisas acontecerem, eu foco tanto na perda que aquela situação me trouxe, e não vejo que o Messias está do meu lado, que Ele está curando alguém que não tinha cura, Ele está transformando uma vida por completo. Ora, e se Ele foi poderoso para restaurar a dignidade de um homem como aquele, será que Ele não é poderoso para restituir qualquer perda natural que eu já tive na minha vida? Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós não temos como entender plenamente a soberania de Deus, e passaremos, todos já passamos e passamos por situações que nós às vezes falamos: Deus, mas por que o Senhor permitiu, se o Senhor é poderoso para evitar? Por que o Senhor permitiu, se o Senhor poderia ter feito de outra forma? E às vezes a gente não vê que mesmo na nossa dúvida em relação àquilo, Jesus está fazendo algo sobrenatural naquela terra. E algumas vezes nós trocamos ou não queremos ver a beleza de um milagre numa vida, por causa de alguns porcos que foram perdidos, por causa de algumas situações, que os nossos olhos estejam sempre voltados para aquilo que Deus está fazendo agora. O profeta diz: não vivam no passado, não considerem as coisas antigas, eis que eu estou fazendo algo novo está vindo à luz, será que vocês não conseguem perceber? Quantas pessoas conviveram com Jesus, esperando a vinda de um futuro Messias? Quantas pessoas puderam enxergar, mas não quiseram ver, que Ele fazia milagres, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, amém? E um coração para entender. Jesus estava fazendo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, se você puder, porque eu creio que Deus está nos ajudando a corrigir a nossa visão nessa noite. Talvez você tenha uma pergunta para Deus, talvez você tenha dificuldade em aceitar uma situação, porque você não tem a explicação, meu irmão. Quero te convidar nessa hora a colocar essa situação diante de Deus. Fala: Senhor, realmente eu não consigo entender, mas eu confio no Teu amor, eu confio na Tua bondade, eu confio no Teu propósito, e eu escolho crer que o Senhor é bom, e o Senhor continua fazendo coisas boas na minha vida. A palavra nos ensina que existe uma paz que excede a nossa capacidade de entender. A paz de Deus que excede o quê? Todo o entendimento. Se a paz de Deus excede o entendimento, é possível ter paz em situações que eu não entendi o porquê elas aconteceram. Quantos estão entendendo? Diga amém. A paz que excede o entendimento, ela é a paz de Cristo. Nosso modo natural de ser é tentar entender para então ter paz. É buscar a paz de uma forma racional. E é natural nosso, né? Eu quero entender por que isso aconteceu. Se eu entender que isso de alguma forma vai cooperar e eu conseguir ver esse nexo, esse link, aí sim eu vou ter paz. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. E por isso que a palavra nos ensina que a paz de Deus
é uma paz que vai além da nossa capacidade de entender o que nós estamos vendo hoje. E como que nós temos acesso a essa paz? Um verso antes, a palavra nos diz: apresentando a Ele as nossas petições, as nossas súplicas com gratidão. Como que eu posso ter essa paz de Deus? É entregando a Ele aquilo que aflige o meu coração. É entregando a Ele através das minhas orações e confiando que Ele é poderoso para cuidar de mim até no que eu não entendo. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Com orações, com súplicas e com ações de graças. Agora me fale, se eu não me engano, é Colossenses 3. Filipenses, obrigado pastor, Filipenses 4. Obrigado, Filipenses 4. Nós devemos apresentar a Ele. O apóstolo nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina. É através da oração. É através de você levar a Ele. E Ele coloca lá no final do verso: com ações de graças. Interessante, irmãos. Uma das formas de ter paz no que nós entendemos é nós exercitarmos a gratidão. Porque para exercitar a gratidão, eu tenho que pensar nas coisas boas que Deus já fez e está fazendo. Se aqueles que rejeitaram Jesus olhassem para a transformação que Ele estava fazendo e exercessem a gratidão, uma paz sobrenatural viria. Às vezes a gente acha que é só orar, mas eu gosto de dizer que oração tem que ter pauta positiva. Não só pauta negativa. O que é a pauta negativa? É que às vezes a gente chega diante de Deus só para falar dos problemas, né? E devemos fazer isso. A gente chega diante de Deus para desabafar o nosso coração, pedir as coisas, e a gente esquece de falar: Senhor, obrigado porque nessa manhã as tuas misericórdias se renovaram sobre mim. Senhor, obrigado, eu nem sei de quantas coisas o Senhor me livrou. Eu estou orando para que o Senhor me livre de uma situação, mas Pai, a Tua palavra me diz que o Senhor me cercou de alegres cantos de livramento. Obrigado, Senhor, por tantas e tantas coisas que o Senhor já me guardou, já me livrou. Olha a vida de Moisés, irmãos. Já nasceu debaixo de decreto de morte, era neném, não sabia nem o que estava acontecendo, e Deus cercando Moisés, cercando aquele cesto, cercando em todo lugar. Deus cercou a tua vida. Existem milhares e milhares e milhares de motivos para exercer a gratidão, para focar no positivo e para nos lembrarmos que Ele é bom. Então tem vezes que a gente tem que literalmente tirar os olhos dos porcos perdidos e olhar para a transformação que Deus está fazendo no lugar em que nós estamos. Quantas vezes nós rejeitamos Jesus, um momento com Jesus, ou a igreja de Jesus, por situações que nós não entendemos. Entendendo ou não, Ele é bom, Ele te ama e Ele é Deus que cura qualquer ferida, irmãos. E a palavra diz, vamos seguir na leitura, verso 35, melhor dizendo: e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Aleluia. Jesus trouxe uma cura completa. Primeiro porque Jesus libertou aquele homem de demônios. E todos nós estávamos sujeitos à influência maligna. Talvez alguns passaram por uma situação como aquele homem, de uma possessão, literalmente falando. Talvez outros não passaram por isso, mas todos vivemos de alguma forma, em algum momento da vida, debaixo de uma opressão maligna, de um jugo, e Jesus nos libertou disso. Se tem uma bênção, se tem uma coisa que nós temos que agradecer, é: hoje eu tenho paz com Deus. Paz com Deus. Tem preço isso, irmãos. Às vezes você ama uma pessoa, tem um desentendimento com essa pessoa,
e aquela falta de paz com aquela pessoa te custa, te incomoda, te entristece. Uma pessoa que você ama, talvez a pessoa errou com você, talvez você errou com a pessoa, os dois, mas aquela falta de paz é ruim. Você quer conversar, mas não conversa, porque está chateado. Você quer resolver, mas às vezes não resolve, porque está amargurado, tem dificuldade de perdoar, o outro não pede perdão. Você quer ter paz, mas alguma coisa te impede de ter paz. Nós éramos assim com Deus, e nós não poderíamos resolver isso sozinhos, mas Ele enviou o seu Filho e pagou o preço, para que nós pudéssemos ter paz com Ele novamente. Acesso a Ele. O entendimento de que eu sou aceito por Ele, amado por Ele, foi a primeira coisa que Jesus fez por aquele homem. A cura que Jesus trouxe àquele homem foi: eu te liberto desse jugo do pecado, você tem paz para estar do meu lado, sem acusação e sem a tormenta de demônios no seu ouvido. Aquele homem estava liberto, cura espiritual. Aleluia. Se tem alguma opressão rondando a sua mente, nessa noite você vai sair daqui com paz na sua mente, paz com Deus, paz do seu interior. A palavra diz que aquele homem estava vestido, um homem que vivia descoberto, e o pecado faz isso conosco. O pecado traz vergonha, mas Jesus nos cobre de santidade, nos dá vestes de dupla honra. Isso é cura também, meu irmão. Quantas pessoas estão feridas pela humilhação, talvez não do pecado, mas de uma situação específica da sua vida, você, só de lembrar daquilo, aquilo te traz tristeza na alma. Jesus vestiu aquele homem perfeitamente, Ele trouxe dupla honra. Existe uma promessa do Senhor, que para onde houvesse vergonha, haveria dupla honra. Ele não disse que nós não passaríamos por situações que nos humilhariam, mas Ele disse que nós não permaneceríamos na humilhação. Se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele mesmo nos exaltará. Irmãos, não é o homem que te exalta, é Deus que te exalta. Ser exaltado pela mão de Deus, por aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Quantos exemplos bíblicos nós temos, de homens que foram humilhados, perseguidos, mas escolheram permanecer fiéis à palavra de Deus, e foram honrados pelo Deus Todo-Poderoso. José foi honrado diante da sua família, diante daqueles que tentaram afrontá-lo no Egito, e diante de toda uma nação. Mardoqueu foi honrado por aquele que tentou matar ele. Não sei qual situação que você está passando, mas eu sei que Ele tem vestes para você, Ele tem dupla honra para o lugar onde houve vergonha. Vestes também falam de louvor na palavra, vestes de louvor. A gente tem que lembrar que Ele nos vestiu com vestes de louvor, né? Quem tem uma roupa aí que você guarda, né, roupa favorita, né? Quem tem essas veste de louvor tem que ser a nossa roupa favorita, irmãos. A gente tem que usar por onde nós formos. Eu vou louvando, eu não vou murmurando, eu não vou reclamando, eu vou louvar com uma música, eu vou louvar com um salmo, eu vou louvar com uma declaração, eu vou louvar com um testemunho. Ele me vestiu com vestes de louvor e eu vou louvá-lo. A palavra diz que ele estava também em perfeito juízo, curado no seu interior. Há 2 quartas nós falamos aqui sobre cura da alma, e eu creio que o Senhor está curando nessas quartas-feiras, feridas emocionais também. Deus está trazendo um perfeito juízo, mente sã, não só o corpo, mas a mente sã, completamente curada pelo Senhor também, e assentado aos pés de Jesus. Aqueles demônios tentaram por anos fazer aquele homem andar prostrado, jogar no chão, mas Jesus vem e liberta aquele homem.
E aquele homem escolhe se assentar aos pés de Jesus. Essa é a melhor parte. Nós escolhemos nos assentar aos pés do Senhor para ouvir a palavra. Uma pessoa que é curada por Jesus, ela deve se inclinar para Jesus, não sair correndo. Depois você pode ler o resto da passagem. Aquele homem queria literalmente ir com Jesus no barco. Fico imaginando a cena, né? Os discípulos entrando, aquele homem, opa, estou indo com Jesus agora. Jesus falou, não, meu amigo, você vai ficar aqui. Como assim, Jesus? Né? Como assim? Eu quero ir contigo. Aquele homem queria estar no sentido físico ao lado de Jesus, mas Jesus falou para ele, olha, você vai ficar aqui e vai contar nesse lugar tudo que eu fiz por você. Por que aquele homem queria ir embora, irmãos? Quem já foi envergonhado num lugar, você tem prazer de voltar para aquele lugar? Você tem vontade de voltar naquele contexto? Ninguém tem vontade de voltar naquele contexto. Mas Jesus estava falando para ele, eu vou curar o seu interior, e eu vou te usar para curar esse lugar também. Você está voltando para a mesma cidade, mas você não é o mesmo. Você não é o mesmo. E às vezes a gente tenta fugir de algumas situações, mas tem vezes que não dá. E se não dá, é porque Jesus está usando a gente ali. E porque nós nos tornamos um instrumento de cura naquele lugar. Jesus amava aquele homem, mas também amava aquela cidade. Aquela mesma cidade que rejeitou Jesus, falou, vai embora! Ele falou, eu vou embora, mas eu estou deixando uma semente aí. Aleluia, talvez você já foi rejeitado na sua casa, mas a situação vai mudar, meu irmão. Você é um instrumento do amor de Deus por onde você passa. Deus não quer que nós vivamos debaixo de vergonha. Ele quer nos trazer dupla honra, onde houve vergonha. Isso faz parte da cura sobrenatural do Senhor também. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Feche os seus olhos, por favor. Nós temos orado por cura. Nesse momento eu quero mais uma vez orar. Se você está enfermo, se tem algo que você possa colocar a mão nesse momento, coloca a mão sobre essa área. Se você está orando por alguém, lembre dessa pessoa agora. Talvez você está na transmissão conosco. Senhor, nós cremos que Tu és o mesmo Deus que curou o leproso tocando na ferida. O Senhor é o mesmo Deus que curou uma menina com uma palavra a quilômetros de distância. O Senhor é o Deus que cura com lodo. O Senhor é o Deus que cura com água. O Senhor é o Deus que cura num rio. O Senhor é um Deus que cura pela Tua palavra. Senhor, nesse momento nós queremos orar, Pai, por aqueles que estão com câncer, por aqueles que estão com um diagnóstico muito difícil, por aqueles que estão com enfermidade na sua visão, nos seus rins, no pulmão. Como igreja do Senhor nesse momento, Pai, nós intercedemos e declaramos a palavra de cura, declaramos a palavra de vida. Deus, a Tua palavra nos ensina a interceder pelos enfermos e eles seriam curados, Pai. É a Tua palavra e nós como igreja do Senhor intercedemos agora pelos enfermos, pelas crianças, pelos idosos, pelos adultos, pelos jovens. Que haja cura nessa noite, que haja testemunhos para a glória do Senhor, meu Pai. Nós declaramos em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja, guarda cada família aqui representada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.